Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Estamos aqui hoje com o Dr. Marlon Fiorentini, cirurgião urologista, e vamos conversar, trazer aqui um pouco sobre um pouco do nosso Novembro Azul, que não dá para esquecer dele, né? Mas não levando um mês só dentro da preocupação, vamos dizer assim, para nós homens aí, que a gente tem que ter sobre essa questão, né? Mas claro, tocando um pouco dentro do conceito do Novembro Azul e também trazendo um pouco do que hoje a gente tem nesta área, como a gente trata, principalmente como a gente cuida, né? E conhecendo um pouco mais do Marlon. Marlon, obrigado, bem-vindo ao nosso programa Vida Consciente, é um prazer. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de poder conversar hoje contigo, Marcelo, e também com a tua audiência. É uma honra aí estar participando do teu programa. O prazer é nosso. Bom, dentro desse contexto, Marlon, o que eu acho que a gente podia começar o nosso apanhado. A gente estava conversando um pouco antes do programa e uma das coisas que eu acho que vale desmistificar dentro da área da urologia é a questão, entre aspas, da tecnologia que a gente tem hoje, né? Sim. Ou seja, como hoje é o tratamento, como é que a gente faz, como é que a gente trabalha hoje essa área frente ao que era no passado. O pessoal ainda acha que, como todo o homem meio turrão, meio comigo nada acontece, está tudo tranquilo. E qual é a abordagem? Como é que a gente enxerga a urologia dentro disso e como é que está a tecnologia hoje dentro dessa área? Bom, vamos fazer esses dois apanhados, assim, uma é em relação a essa questão da saúde do homem, né, que eu acho que essa desmistificação ela é fundamental, ela é importante, porque durante muitos anos o homem sempre, né, foi mais preconceituoso em relação ao cuidado com a sua própria saúde e comparativamente as mulheres têm o costume, a rotina de procurar o seu ginecologista, o seu médico e fazer uma avaliação, e o homem não vai avaliar rotineiramente nenhuma situação, a não ser que esteja com algum problema realmente. E eu acho que nesse sentido, essa conscientização sobre a saúde do homem ela é importante, no sentido de dizer e deixar claro que o homem também precisa rotineiramente procurar o seu médico, o seu urologista, o seu clínico, o seu cardiologista, o seu médico, para fazer uma avaliação, para fazer uma conversa, para fazer alguns exames, para ver se a situação de sua saúde realmente está bem, né? E em termos de tecnologia, eu acho que isso é uma coisa muito interessante também. A situação mudou bastante em termos assim de como são tratadas os problemas, as doenças em relação ao que era no passado. Então, por exemplo, no passado, a maioria das situações eram tratadas das doenças, né? A pessoa tinha um câncer, tinha um tumor, tinha que fazer uma cirurgia, às vezes, muito mutilante, uma cirurgia com cortes muito grandes, e hoje se dispõe de tecnologia que permita que não seja mais tão agressivo esse tratamento, que seja, vamos dizer, mais ameno e mais factível e mais plausível, que as pessoas realizem o seu tratamento e tenham um bom resultado de uma maneira menos agressiva do que no passado. Então, nesse sentido, a tecnologia nos ajudou bastante, sem dúvida. Voltando ainda um pouco da questão da procura do homem pelo médico, isso tem melhorado, isso tem mudado, vamos dizer assim, na tua experiência aí dos últimos anos, os homens têm buscado mais? Me parece que sim, assim, por exemplo, um dado interessante de uma pesquisa publicada há um tempo atrás mostrou que 60% das consultas para os homens são agendadas pelas mulheres. Então, isso é uma verdade. É um dado bem interessante e curioso, né? Mas parece que os homens têm procurado, sim,
mais a sua avaliação, essa questão do movimento do Novembro Azul, floresceu uma conscientização nos homens e muitos homens têm nos procurado, não só em novembro, mas em outubro, em novembro, em dezembro, nos outros meses também, para fazer a sua rotina, para fazer os seus exames, e vem a consulta relatando, olha, não estou sentindo nada, mas eu queria fazer alguns exames, eu queria conversar, eu queria ver se eu estou bem realmente. Acho que é uma coisa bem interessante. O conceito hoje, dentro do como cuidar, o pessoal fica muito no controle do PSA ou... Porque hoje a evolução, entre aspas, do PSA, ele é meio confortável também, né? Muito. O pessoal diz, não, o que eu tenho que fazer? Eu vou controlar meu PSA está dentro de níveis bons, então eu estou bem. Não é bem isso também só, né? Exatamente. São coisas interessantes, né? Essa questão da tecnologia, de como que a coisa evoluiu. Porque o PSA ele surgiu na década de 80. Aí vamos pensar, mas ia até a década de 80, ninguém tinha câncer de próstata, por exemplo. Falando do câncer de próstata, que é o câncer mais comum. Explica o PSA, para quem não conhece. Então o PSA ele é um exame, ele marca, ele é uma proteína produzida basicamente pela próstata, né? Então, e se consegue detectar esses níveis dessa proteína através do sangue. A questão que se sabe, as pesquisas demonstraram, é que ocorre uma elevação desse valor de PSA, que ele não é uma coisa estática. Às vezes a pessoa diz, meu PSA é 1, meu PSA é 2, eu fui lá medir de novo, deu 2.3, deu 1.4, deu diferente. Sim, ele varia hora a hora, dia a dia, ele não é um valor fixo, né? Mas a gente sabe que em determinadas situações ele muda, ele se eleva. Então, basicamente, situações de inflamação da próstata, em situações de crescimento da próstata e em situações também de câncer de próstata. Então, ele é um exame que ele tem uma boa sensibilidade, ou seja, ele detecta alterações quando existem, porém, às vezes não é específico, ou seja, ele também dá alterado em outras situações que não o câncer de próstata. Então, ele é um bom exame, ele é um bom marcador. Hoje se sabe muito mais sobre ele do que quando ele foi descoberto, lá na década de 80. Se sabe muito mais sobre valores, sobre janelas, sobre intervalos, sobre outras formas de medir o PSA também, outras formas. Existem outros índices que podem se fazer a partir do valor do PSA total, do PSA livre, um outro exame que está começando a ser disponibilizado para o PSMA, para o PSA. Então tem uma série de situações que melhoraram também nos últimos anos, né? Então o PSA é importante, se sabe muito mais sobre ele. A questão do toque retal, que é o pavor dos homens, ele ainda é importante, tem um valor, vamos dizer, menor do que já teve, porque o exame de toque ele teve uma importância fundamental, especialmente quando a gente não tinha o PSA. Porque antes de ser disponível o PSA, como é que se fazia diagnóstico de câncer de próstata? A pessoa estava com sintomas ou por algum motivo e fazia um exame de toque. O exame de toque estava alterado. Então não tinha outra ferramenta, não tinha PSA. O PSA realmente foi um grande avanço, realmente permitiu que se pudesse detectar os tumores de próstata num estágio bem mais inicial. Até então os tumores de próstata eram tratados em estágios tardios e os próprios tratamentos, as cirurgias que eram feitas para o câncer de próstata eram extremamente agressivas e muitas vezes letais. A cirurgia de próstata antes dessa época, antes da mudança da técnica que ocorreu na década de 80, houve uma mudança da técnica cirúrgica e até então a cirurgia de próstata era feita por poucos médicos e ao custo de um sangramento exuberante, numa época em que a aquisição de doenças pela transfusão sanguínea era muito mais alta também. Então, aquilo envolvia um traumatismo muito grande. Então, a doença era detectada num momento tardio, a cirurgia era extremamente mórbida e muitas vezes letal. Então, e isso evoluiu muito, isso melhorou muito. Então, tanto no diagnóstico, com auxílio do PSA, como também no tratamento. Os tratamentos, a cirurgia melhorou muito, né? Então, houve muitas mudanças, muitas evoluções. O toque retal ainda tem seu papel,
Mas a gente tem outras ferramentas muito boas hoje, exames de imagem, por exemplo. Até recentemente a gente não tinha nenhum exame de imagem específico ali. Tinha uma ecografia transretal, mas a ecografia transretal ela não enxerga o nódulo da próstata, ela não enxerga o câncer. Eventualmente enxerga, mas de rotina não enxerga. E hoje existe, por exemplo, a ressonância magnética, que é um novo exame, a ressonância magnética da próstata específica, que é um exame que tem uma sensibilidade, uma especificidade formidáveis, assim, então nos deixa muito mais tranquilos hoje na avaliação do homem com uma situação de possível câncer de próstata ou suspeita de câncer de próstata. Então, evoluiu muito, a tecnologia nos ajudou muito a evoluir. Então, PSA é importante, exame de toque é importante, exame de imagem são importantes, mas o toque já teve o seu papel mais importante. Hoje é possível que em alguns casos a gente possa omiti-lo até, né? Nem sempre, não é obrigatório hoje todo ano lá e fazer o exame de toque. Isso é uma coisa que mudou, que esse é uma quebra de paradigma, por isso que eu provoquei Sim. até a nossa discussão. Só para fazer um parênteses, o PSA se coleta no sangue. É um exame de sangue. É um simples exame de sangue que tu pode colocar lá como controle de rotina. Eu faço isso há muito tempo. Tenho caso na família de problema de câncer de próstata. Acompanho, sei lá, mais de 20 anos já esse processo, ou seja, para mim é um processo controlado e um cuidado específico que eu tenho, mas é um exame de sangue. Então, um exame de sangue tu pode colocar rotineiramente, a cada 6 meses, uma vez por ano, por exemplo, com aquele famoso check-up. Então, na pior das hipóteses, no teu check-up, coloca mais alguns itens dentro do teu exame de sangue que ele não é agressivo e salva, né, situações muito mais complexas que a gente vai ter lá para frente, né? Uma situação que eu gosto de frisar, assim, que um simples exame de sangue nos ajuda bastante. E claro que o exame de toque ele é importante, ele tem sua importância também, mas hoje não é mais necessário que a pessoa se prive de ir ao médico, ao urologista, para avaliar se ele tem algum risco, alguma suspeita de câncer de próstata, por medo de fazer um exame de toque. Então eu sempre digo, bom, então não faz o exame de toque, mas vai lá e avalia, porque se não quer fazer o exame, tem outras ferramentas que nos ajudam também. O importante é não deixar de ir, né? E correr o risco de chegar num determinado ponto que tu não tem muito mais o que fazer, a não ser partir de uma situação para outra. Exatamente. Né, por preconceito. O importante era exatamente isso. Eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma que a gente tem, principalmente com os mais velhos. Né? Eu sei com a questão de meu pai, meu avô e coisa e tal, que a gente ainda tem aquele contexto lá de não posso, não vou. Não precisa hoje tanto ir para o processo do toque. O importante é estar lá, é controlar, é cuidar. O contexto e o conceito do Novembro Azul, que eu participo, eu apoio. Quando a gente fez a nossa conversa com o Marlon, não deu para encaixar a agenda do Marlon que a gente gostaria, era para a gente ter conseguido conversar em novembro, né? Não deu, estamos conversando hoje, mas levando isso em questão, o ano inteiro a gente continua na mesma situação. Novembro apenas toma um highlight mais forte, né? Ele é dado uma importância mais forte para a gente lembrar, que nem é feito para as mulheres, né? Onde a gente faz também, onde tem todo esse trabalho, que é também dado um forte apelo ao câncer de mama, a convidar para fazer esses preventivos, a sensibilizar a sociedade inteira, né? Então, é isso. Convido vocês a terem este cuidado. A gente vai, durante o programa aqui, desmistificando e conversando mais e mostrando. Mas, por favor, por favor, não deixem de... Não deixe de fazê-lo. Não deixe de fazê-lo. A gente vai ter um breve intervalo e retorna logo, logo.
mais, estamos de volta com o Dr. Marlon Fiorentini. E Marlon, agora eu vou fazer uma pergunta que eu acabo fazendo frequentemente para o pessoal, é do Marlon. Certo. Qual é hoje o motivador do Marlon? Né? Qual é o que faz o Marlon levantar hoje e dizer, pô, essa é a profissão que eu fiz, que eu gosto, que eu busquei. Como o Marlon chegou até ela? Em que momento o Marlon se viu médico? Sim. O Marlon já nasceu médico, ele encontrou a medicina no caminho, ele encontrou a cura, ele encontrou as pessoas. Sim. Como é que nasceu isso na tua vida? Vamos conversar então no retrospectivo, lá atrás, né? Então, eu me formei no ensino médio, foi em 1997, faz alguns anos, e aí na época eu até tinha outros interesses. A minha ideia inicial era de adolescente, naquela época era ser militar da Força Aérea. Esse era meu sonho naquela época, né? Então, e meu sonho era ser piloto da Força Aérea, né? E eu fiz as provas todas e acabei tropeçando na parte médica, na avaliação médica, porque tinha um probleminha ortopédico ali, né? E aquilo me chateou muito, fiquei muito, muito chateado na época de ter impedido a realização de um sonho por causa de um problema médico. E aí a motivação foi assim, bom, quem sabe eu posso ajudar outras pessoas também e seguir um caminho no sentido de poder auxiliar as outras pessoas a superar suas dificuldades. Então esse foi o motivador na época, e decidi, não, então eu vou fazer medicina, acho que eu vou para essa área. E aí decidi entrar na medicina. Em 99 entrei na Faculdade de Medicina em Porto Alegre, na Universidade Federal, e formei a faculdade, terminei em 2004. Em 2004 fiquei bastante na dúvida de que área eu seguiria naquela época e acabei optando pela cirurgia. Achei que existiam algumas especialidades dentro da área cirúrgica que me agradavam bastante, me traziam bastante interesse e motivação. E dentro da cirurgia, depois de 2 anos de residência em cirurgia geral, onde a gente aprende a fazer diversos tipos de cirurgia, me encantou muito a urologia. Por uma série de questões, especialmente por ser uma área diversa. Ela trabalha na área preventiva, ela trabalha no tratamento, tem área de exames, então ela tem uma gama muito grande de atuação. Depois eu fiz a residência também em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, em urologia, são 3 anos de residência, e encontrei aquilo que eu buscava. E especialmente o que me cativou e o que eu descobri isso ainda dentro da urologia e depois da urologia é o desafio constante, né? É uma área que evolui e exige do médico, exige do especialista, do urologista, uma necessidade de uma atualização constante, de um estudo constante, de uma melhoria constante. A técnica cirúrgica precisa melhorar sempre, então sempre tem o que melhorar. Então é um desafio constante. Eu acho que isso que cativa é realmente essa questão do desafio. É um desafio. É um motivador. É um motivador. Uma das coisas que a gente estava aqui no programa e o telefone tocando, né? Isso é uma coisa também interessante e está muito vinculada à pessoa. Apesar de fazer parte do papel do médico, né, as pessoas do outro lado, eu não sei nem quem era que atendeu, eu só vi tu atendendo, mas isso está no teu perfil, né? Cada um tem um perfil de trabalhar, claro, mas hoje o telefone ele é uma coisa que os médicos em geral acabam deixando disponível, especialmente para aquela situação em que precisou fazer algum procedimento, fazer alguma cirurgia, alguma situação que deixa a pessoa, vamos dizer, numa situação mais vulnerável, né? Então acho que são situações que a gente deixa totalmente disponível, a linha aberta para que a pessoa nos contate, porque nós também temos a responsabilidade de, se ocorrer algum problema, alguma intercorrência, eu preciso ficar sabendo, né? Então eu quero ser o primeiro a ficar sabendo. Então, para que eu possa atuar da melhor maneira possível para corrigir ou para orientar naquele momento.
A gente falou em que tu também atua, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho toda a gama que tu atua dentro da parte cirúrgica, mas me chamou a atenção dentro da parte oncológica, em cirurgias de que 6, 8, 10 horas de cirurgia. Isso aí é quase que um atleta cirúrgico para fazer isso. Então, dentro desse contexto dos motivadores, Sim. ele também te exige não só técnica, como toda uma prática para te conseguir executar isso, né? Sim, exatamente. As cirurgias oncológicas, especialmente as cirurgias do tratamento de câncer, elas muitas vezes são muito longas, envolvem múltiplas etapas e realmente levam, às vezes, muitas horas. Então, existem cirurgias, claro, oncológicas rápidas, tem situações em que o tratamento, a cirurgia é rápida mesmo, né? Mas rápido dentro de uma cirurgia, por exemplo, para tratar um câncer de rim, um câncer de próstata, às vezes rápido é 2, 3 horas, né? Isso é rápido, né? Longo é quando se prolonga uma situação mais difícil, um caso mais difícil, que aí vai mais tempo. E tem algumas cirurgias, particularmente, que levam mais tempo porque são mais complexas mesmo, né? Então, tem situações de cirurgia chegar a levar realmente 6, 7, 8 horas até em determinadas situações. Não é o dia a dia, mas existe sim e a gente tem que estar preparado para isso. Uma das coisas, eu te comentei até por questões pessoais, que a minha esposa passou por uma cirurgia aqui em Novo Hamburgo, eu fiquei extremamente satisfeito com o atendimento do hospital que foi, e um dos pontos, e foi laparoscopia também, e foi colocado que hoje aqui na região a gente tem um dos melhores equipamentos do Brasil. Fala um pouco para a gente sobre isso, sobre a estrutura daqui de Novo Hamburgo e região, como é que a gente está hoje e que também desmistificando algumas questões, claro, que a gente não precisa sair daqui para Porto Alegre, não precisa sair daqui para outro lugar, ou seja, como é que está a região servida, claro, com a estrutura médica dentro da tua área de atuação? Eu acho que a gente tem hoje, não só acho, tenho certeza que a gente tem em Novo Hamburgo plenas condições técnicas, de infraestrutura física e humana, de efetuar a maioria dos tratamentos, por exemplo, na parte oncológica. Não temos nada a perder na parte de laparoscopia, os equipamentos realmente estamos bem servidos. É possível fazer uma cirurgia, a gente chama minimamente invasiva, com uma qualidade muito, muito boa, assim, não temos, em termos de infraestrutura, nada a ficar devendo nesse sentido em relação aos grandes hospitais de Porto Alegre, por exemplo. Eu sei que tu já citou, posicionou bem o pessoal com relação ao que tem que se buscar, mas o que mais que tu tem para dizer ou reforçar sobre a ótica dos nossos telespectadores, nossos amigos, homens, aqueles que ainda têm os seus receios com relação ao urologista? O que tu diz para eles, o que ainda tem para dizer ou para reforçar, para a gente finalizar o programa? Bom, então, deixar uma mensagem, né, sobre a saúde do homem. Eu acho que a gente não conversou até agora aqui, mas eu acho que lembrar que a saúde do homem ela é muito mais do que lembrar só do câncer de próstata. O câncer de próstata é o câncer mais comum do homem, sem dúvida, mas lembrar que a saúde do homem envolve o cuidado consigo mesmo. Então, envolve ter uma vida saudável, ter hábitos de vida saudáveis, procurar ter uma atividade física regular, procurar se alimentar bem, procurar ter uma vida saudável. Então, isso envolve a saúde do homem, a saúde da mulher também, ser, né, uma pessoa maior parte do tempo saudável, com uma boa alimentação, bons cuidados com o seu estado físico, seu estado emocional. Eu acho que tudo isso contribui para que a gente possa ter realmente uma melhor saúde como um todo, né? Então, acho que cuidar de si mesmo, isso envolve ter o cuidado com os seus autocuidados, também procurar assistência médica de uma maneira rotineira. Eu acho que isso deve ser um hábito que as pessoas devem incorporar ao seu dia a dia. Agradeço ao Marlon, agradeço a presença de vocês novamente aí do outro lado das câmeras. Fica aqui, né, todas essas informações.
a consideração sobre o holismo, né? Sobre a visão do homem como um todo, de forma completa, ela é fundamental. A gente não é só um pedaço e a gente... isso é uma questão que eu comento bastante quando a gente fala um pouco de cultura, né? Do lado da medicina oriental e da medicina ocidental. Né? A gente aqui, por escola, trata o problema. Sim. O que o correto é não deixar ter problema, ou seja, é passar a ter toda essa estrutura de forma que tu seja pleno, tu esteja pleno, tu te cuide, tu entenda e possa ter essa vida assim, muito mais controlada, muito mais tranquila, de fato, e dentro disso tu não ter o problema que potencializa, o que vira doença, exatamente, né? E aí te exige uma ação para a gente ter um tratamento ou coisa do gênero. Então fica assim esse convite, fica assim esse posicionamento, é a nossa crença do programa Vida Consciente. Agradecemos a todos vocês e até o próximo Vida Consciente. Gratidão.